Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, estamos mais uma vez na Tua casa, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua graça, Senhor. Viemos aqui, Senhor, porque cremos no Senhor e viemos para ser abençoados. Que o Senhor possa abençoar cada um nesta noite, os que estão presentes e os que estão pela internet, ajudando a cada um, Senhor, ser vencedor em Cristo Jesus. Nós cremos assim na Tua palavra, por isso te pedimos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a todos. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 280, Pátria Celestial. Mi maior. Aleluias. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já venceram a tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos, tão perseguidos pelo sangue, já venceram o dragão. Por Cristo são mais que vencedores e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo vê-lo, ver o Salvador e a grande multidão. Lá no rio das águas vivas, sai do trono do Cordeiro e do Senhor. Na luz do íris tem a nascente, é como um vidro muito transparente. Pela margem daquele rio anda os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria, com Jesus eternamente reinarão. Aleluias, graças a Deus. 281. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Sol maior. 281. Aleluias. Graças a Deus. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, o Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluias ao meu Salvador e Rei.
pela fé, pela fé. Eu espero um dia lá no céu chegar, pela fé, pela fé. Eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Oh, irmãos, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para os seus servos: filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmãos. Pela fé, pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Aleluias, glória a Deus. Nós vamos cantar mais um hino de número 262, mais um milagre, Lá maior, irmão. E enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Aleluia, graças a Deus. Novamente o Senhor realizou sobre mim, o seu anjo se acampou. Mais um milagre o Senhor realizou. Minha vida desesperançada muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória. Vou
contando a toda a gente esta tão mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça, é Ele mesmo que sustenta o meu viver. Na minha vida, o meu Deus me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Ao som desse hino, vamos receber o pregador dessa noite. Meu Pai Celestial, nós te agradecemos muito, ó Deus, por estar aqui reunidos, ó Pai, em torno da Tua bendita palavra, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor possa se fazer presente aqui, ó Deus, que o Senhor possa enviar o Teu Espírito Santo para conduzir a palavra ao mais profundo de nossos corações, ó Pai. Temos sido ricamente abençoados, ó Deus, com os louvores, com os hinos que foram cantados aqui, Senhor. Já temos sentido a Tua presença aqui, ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, que a Tua unção, ó Deus, possa trazer curas aqui nesta noite, Senhor. Que a Tua unção, ó Deus, possa produzir libertação, ó Deus. E que haja, Senhor, um melhoramento, ó Deus, espiritual. E nós rogamos e Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porquanto nós vamos meditar na Tua bendita palavra, ó Deus. E ela tem tudo que nós precisamos, ó Pai. E assim nós cremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Uma boa noite, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio nós estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra, para ouvir um pouco do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho do Reino. Amém? Vamos nos colocar em pé e abrir as nossas Bíblias em São João 6. São João capítulo 6. Nós vamos ler aqui a partir do verso 60. E o título aqui, o cabeçalho, diz o seguinte:
Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Então, nós vamos ver que Jesus é abandonado por alguns, e por outro lado, nós vamos ver a confissão de Pedro, que combina justamente com a nossa confissão também, a qual nós fizemos quando nós recebemos a palavra. Amém? Então, vamos iniciando aqui no verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que diria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis-vos também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida, da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Podeis vos assentar? Nessa leitura, irmãos, nós vemos aqui que houve uma resistência por parte da maioria dos discípulos que estavam com Jesus nesta reunião. 70 deles abandonaram e ficaram 12. Então, a grande maioria, naquela reunião, após Jesus trazer esta palavra, aqui ele veio trazendo que ele era o pão da vida. Ele veio trazendo que ele era a verdadeira comida, a verdadeira bebida, né? E que quem não comesse do teu sangue, né? Quem não comesse da tua carne e bebesse do teu sangue, não tinha parte com ele. Ao trazer essa palavra, esses discípulos, eles não puderam continuar ao lado de Jesus por não entender, por não crer no que Jesus estava ensinando naquele momento. Porém, nós vemos aqui que Pedro, ele, por ter a revelação de quem era Jesus, não porque ele estava entendendo 100% do que Jesus estava trazendo, mas porque ele havia entendido que Jesus tinha as palavras de vida eterna, então ele falou: para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Não porque ele estava entendendo aquele discurso todo que Jesus estava trazendo, mas onde haveria vida eterna a não ser em Jesus? Aí está a questão. Bem como nós também, às vezes não entendemos todos os detalhes da Bíblia, não entendemos todos os detalhes da mensagem, mas existe palavras de vida, existe vida eterna fora da palavra de Deus? E existe vida eterna fora desta mensagem? Não existe. Então nós estamos aqui também na mesma condição de Pedro. Para quem iremos nós, se somente nesta palavra nós encontramos a vida eterna? E o nosso profeta pregou a mensagem com esse tema: 3 classes de crente.
Ele pregou esta mensagem num domingo, em 24 de novembro de 63, foi um domingo à noite. E aqui ele discorre trazendo esse modelo de crentes verdadeiros, de crentes genuínos, de incrédulos e de manufaturados. Nós vamos percorrer um pouco sobre esta mensagem. E quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus ela é como o sol. A semente que está na terra, ela recebe a água e ela recebe o sol. E no mesmo campo, às vezes, existe várias sementes. E o sol vai fazer com que aquela semente se produza, que ela venha germinar, e cada uma vai germinar conforme a sua espécie. A terra, o sol e a água não vai mudar a natureza daquela semente, mas vai fazer com que ela venha produzir conforme a sua natureza. E a palavra de Deus, nós vemos exatamente isso. Mesmo aqui, não foi Jesus quem apontou para eles, vocês vão sair porque vocês são uma classe de incrédulos. Jesus não fez isso. O que ele fez foi simplesmente trazer a palavra, né? E a palavra se encarregou de fazer essa separação. Amém? Então nós vamos aqui e nós vamos identificando justamente com Pedro, que tomou essa decisão tão sábia. A partir do parágrafo 46 dessa mensagem, 3 classes de crente. Agora eu desejo falar dos 3 tipos de crentes agora. Agora lembre-se, crentes é o meu tema, crentes. Um deles é o verdadeiro crente. O seguinte é o manufaturado e o seguinte é o incrédulo. Eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes que se estendem para o outro lado. E esta nova, eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de água, braços de rios hoje. E eu disse, porém há uma grande expansão que se estende da terra para a glória. Chama-se o alto caminho do rei. O imundo não passará por ele. Isso mesmo, é uma estrada que foi construída por Cristo nosso Senhor, e a expansão que é feita desde esta terra até uma outra terra, e o imundo não passará por ela. E nós já estamos neste caminho, irmão. Ao tomar a decisão de aceitar esta palavra, aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo, aceitar o Elias enviado para esta era a qual nós estamos vivendo, nós tomamos este caminho que se estende da terra para a glória, e nós já estamos percorrendo este caminho. Pedro, esta pessoa iletrada, achando-se perto, quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia, que haveria um que se levantaria, que seria um profeta entre eles. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. Porém, quando ele viu a palavra genuína, revelada daquela era, e o viu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem era ele. De quem ele era, e ele foi aquele que disse, Senhor, para quem iremos nós? Quando lhe foi perguntado. Então naqueles dias, Pedro estava analisando as profecias deste profeta que viria, e havia ali personificações da palavra. Então o profeta está dizendo, Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela, mas como ele estava bem sintonizado com as profecias daquele dia, quando veio Jesus, ele não teve dúvida, naquela hora ele se convenceu de que ali estava a palavra.
Quando as multidões estavam se perguntando, entre os crentes e incrédulos, se separando. Quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas, crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. Porém, precisa ser feito. Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos, mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. Vê? A palha somente envolve o trigo, ela não é o trigo. Não pode ser usada, não há nada nela, nenhuma vida nela, é a casca, e ela não pode permanecer com o trigo, não será herdeira com o trigo, e assim ela tende justamente a respeito do grão. É o que estamos falando, o centro do grão do trigo. Agora, notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Agora, não faz diferença de que todos os demais diziam. Havia várias religiões naquele dia, e os líderes daquelas religiões não concordavam, mas como Pedro estava firmado no que as profecias diziam a respeito daquele profeta, para ele não fazia diferença. Agora não faz diferença o que todos os demais diziam. Não havia diferença o que os sacerdotes diziam. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. Ele estava convencido, ele próprio. E essa é a única forma de nós permanecermos até o fim, irmão. Não adianta se alguém está apenas persuadido a respeito do cristianismo, a respeito do evangelho. Cada um de nós devemos estar convencido de que esta é a única palavra de vida eterna. Jesus disse num lugar onde ele perguntou: quem diz os homens ser eu? Jesus fez uma interrogação certa vez quando os discípulos estavam ali reunidos. Isso aqui está em São Mateus, capítulo 16. Abra sua Bíblia no capítulo 16 de São Mateus. Então, Jesus fazendo um teste ali com os discípulos, se eles estavam sabendo sobre Mateus capítulo 16. Então, Jesus fazendo ali um teste, uma pergunta para eles, para saber se eles realmente estavam tendo conhecimento daquele ministério de Jesus, o qual eles estavam seguindo. Jesus resolveu, testar eles ali, se eles realmente tinham conhecimento ou se eles estavam indo por uma influência, se eles estavam apenas no meio de uma multidão. Então, Jesus fez essa pergunta. Eu vou continuar lendo na mensagem. Na Bíblia pode algumas palavras diferenciar um pouquinho. Jesus disse num lugar onde ele perguntou: quem diz os homens ser eu? Que está em Mateus capítulo 16, verso 13. E uns disseram: tu és um profeta, e outros disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitados, e tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. Ele diz: eu te pergunto, o que tu pensas? Nesse momento ele virou diretamente para os discípulos. Primeiro, ele faz uma pergunta, a respeito das pessoas ali, o que diz os homens a respeito de mim? Porque Jesus não estava dizendo que ele era, que ele era aquele profeta. Ele veio trazendo a palavra, curando os enfermos, fazendo sinais. Então, pelos sinais, era para concluir que aquele era o Messias daquele dia. Então, ele faz essa pergunta, mas de repente ele vira para os apóstolos, para os seus discípulos e pergunta:
E tu, o que pensas? E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, irmão, eu posso ver que nesse momento, Pedro, aquilo saiu assim do profundo da sua alma, que talvez ele foi se dar conta da resposta que ele deu, depois mesmo que ele já tinha respondido, né? Por ser um cristão revelado, ele não parou para pensar se Jesus era o Cristo, a quem era a respeito de Jesus. No momento que Jesus vira para Pedro: E tu, o que dizes? Ele responde de imediato: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá aquela resposta abençoada para ele, né? E ele diz: Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca te revelaram isto a carne e o sangue, nunca aprendeste de um livro, ou de um credo, ou de um catecismo. Tu, meu Pai que está nos céus, te revelou isto. Aí está um crente genuíno, revelação espiritual da palavra. Vê? E só, tu és Simão, e sobre esta pedra da tua revelação, de quem eu sou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não é de se admirar que Simão disse: Para quem iríamos nós? E Jesus virou e disse: Quereis vos também ir? E eles disseram: Senhor, para quem iríamos? Para onde iríamos nós? Pois somente tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o único. Então, por que Pedro pôde dar essa resposta tão gloriosa? Porque ele já tinha essa revelação de quem era o verdadeiro Messias, o verdadeiro profeta daquele dia. Agora, quando Jesus disse que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, é exatamente isso, a revelação que Pedro teve de quem era Jesus. E muitos interpretaram, ainda hoje interpretam, consideram errado, que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não é que a igreja foi edificada sobre Pedro, foi edificada sobre a revelação que Pedro teve a respeito de quem era Jesus naquele dia. Então a revelação é toda a diferença no Evangelho. Agora, continuando aqui. Pois não somente tinha ele as palavras da vida, Jesus. Ele era a palavra da vida, veja, ele era a palavra da vida. E Simão completamente reconhecia isto. E quando ele reconheceu isto, foi o que manteve a sua fortificação, porque lhe fora revelado que ele era a palavra viva. Agora, esse é um crente genuíno, quando o Espírito Santo, não alguém persuadido por alguma outra pessoa, não por alguma outra coisa. Se eu fui para a igreja ali incentivado, estou sendo persuadido por alguém, em algum momento eu vou desistir, né? O que nos garante é exatamente chegar à conclusão se nós estamos realmente na palavra verdadeira, porque só há uma verdade. Então, se eu ainda não cheguei na verdade, nós sabemos que vários de nós aqui talvez nasceu num lar que era católico, que não era crente, e estava procurando a verdade, mas em algum momento você encontrou a verdade, né? E a partir do momento que você encontra a verdade, não tem mais o que procurar, porque há somente uma. Então, é exatamente essa conclusão que Pedro chegou, ainda que ele não estivesse entendendo todos os detalhes, ainda que ele não entendesse tudo que Jesus trouxe, mas a conclusão era: somente ele tem as palavras de vida eterna. Então eu vou permanecer aqui, Senhor, eu vou permanecer aqui, porque não tem para onde eu ir, não existe outro lugar. Se ele não tivesse chegado à conclusão de quem era Jesus ali, nós podemos concluir que esses 70 que decidiram a partir daquela reunião não estar mais ao lado de Jesus, de repente eles concluíram: bom,
Nós vamos então agora para uma outra igreja, nós vamos para uma outra religião, quem sabe que possa trazer algo que venha combinar com o que nós temos aprendido na nossa escola bíblica, com os nossos pensamentos, com as nossas tradições que nós aprendemos até hoje. Então nós vamos procurar uma outra. E assim nós vemos esse quadro repetindo hoje. As pessoas vão para uma igreja persuadido por alguma coisa e fica ali por algum tempo, e se de repente em algum momento algo não combina com o que elas querem, com o que elas estão buscando, bom, então agora eu vou para uma outra igreja que ali parece que tem algo que vai combinar com os meus pensamentos. E aí fica por algum tempo, de repente, bom, acho que eu encontrei uma outra que está combinando melhor com os meus pensamentos. E na verdade essa busca vai continuar, porque nada vai saciar a sua alma enquanto você não encontrar com Jesus. Eu tenho encontrado, às vezes, algumas pessoas procurando, nessa busca, porque há uma sede dentro de nós, insaciável, que só vai acalmar quando você realmente encontrar a verdade. E, às vezes, as pessoas estão andando, e eu já ouvi essa pergunta, eu creio que alguns dos irmãos também têm ouvido, e aí ele pergunta, bom, eu quero, de repente, fazer uma visita na sua igreja, mas me diz uma coisa, a sua igreja é daquelas mais tradicionais, que é proibido tal coisa, é proibido isso, é proibido aquilo? Ou seja, essa não é a pergunta a se fazer. A pergunta a se fazer, na verdade, deveria ser, na sua igreja prega-se o evangelho do reino? Porque é isso que eu estou buscando, é isso que a minha alma está buscando. É o evangelho que traz a salvação, é o evangelho que Jesus trouxe. Não se é proibido alguma coisa, se é proibido isso. A pergunta a se fazer é esta, eu quero fazer uma visita na sua igreja, mas lá prega o evangelho do reino? Porque infelizmente nós encontramos que hoje a quantidade de igreja é bastante, toda quadra tem uma igreja, mas nem todas estão realmente pregando o evangelho do reino. Muitas estão pregando o evangelho terreno. E enquanto a sua alma não se encontrar com o evangelho do reino, essa busca vai continuar. Então, aqui está o crente genuíno, figurado em Pedro. E prosseguindo, nós vamos ver, o profeta cita que vários deles também, como Daniel naquele dia. Daniel não tomou partido com a igreja moderna, tampouco Noé tomou partido com a igreja moderna, de modo algum. Eles eram crentes no que Deus dizia ser a verdade. Não importava o que o mundo moderno dizia, eles criam que o que Deus dizia era a verdade. Esses são crentes genuínos. Então, não é o que a igreja diz. O que a palavra de Deus diz é o ponto final para nós. E assim nós vamos caminhando. Continuando aqui, no parágrafo 96, o profeta diz: se essa arma está ajustada para o alvo, ela atingirá o alvo. E eu creio que se um crente está ajustado com a palavra de Deus, ele atingirá a mesma coisa. É o que nós estamos fazendo aqui neste culto, é o que nós estamos fazendo em cada reunião. A cada dia que você pega a Bíblia para ler, é ajustando o seu alvo, porque nessa nossa caminhada, nós vamos ajustando a cada dia. Agora, uma coisa, irmãos, nós vamos ver que nós devemos entender, e a revelação ela nos dá isso, que uma coisa são os nossos erros, as nossas falhas, e outra coisa é
você não crer na palavra. Nós vamos encontrar que Pedro teve vários erros, teve falhas na sua caminhada, mas esses erros não desabonava a fé que Pedro tinha em Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então nós encontramos ali naquele momento, quando eles estavam num barco à noite, e de repente Jesus foi avistado por eles também na escuridão, e eles não sabiam quem era, e eles até pensaram que era um fantasma. Então eles ficaram pensando, é um fantasma? É isso? O que será que está vindo ali, aproximando do nosso barco? E aí eles tiveram a suposição que de repente poderia ser Jesus. E Jesus falou com eles, sou eu, não temais. Eles estavam um pouco apavorados ali. E naquele momento Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse, venha. Então Pedro teve aquela ousadia de descer do barco e começar a caminhar sobre as águas. E ele começou a caminhar quando Jesus disse, venha, mas em algum momento ele olhou para as ondas e ele afundou. E quando ele afundou, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu pereço. E Jesus estendeu a mão a ele e ainda disse, homem de pequena fé. Então, o que sobressai? O fato de Pedro ter afundado ou o fato de Pedro crer em Deus e ir até Jesus? É claro que o que sobressai é o fato de Pedro crer em Jesus e ir até ele. O fato dele afundar foi apenas um erro. Mas muito melhor nós termos a ousadia de Pedro, ainda que podemos ter falhas, mas nós temos a ousadia de crer nesta palavra. Então uma falha não nos desabona a nossa fé. Nós continuamos crendo, sabendo que vamos ter falhas, mas nós sabemos, eu creio nisso aqui de fato, Senhor. Eu creio nisso aqui com toda a minha alma, eu creio com todo o meu coração, ainda que eu vou ter falhas, mas eu vou continuar. E no momento que eu falhar, eu vou clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a prosseguir. Senhor, eu quero continuar. E você verá que Deus vai estender a mão nesta hora. Amém? Então, e essa não foi a única. E nós podemos ver também que naquele momento, quando a maioria abandonaram Jesus, Pedro não se escandalizou, porque ele poderia também resolver parar ou ficar na dúvida, né? Uma vez que era uma multidão de mais de 70, no mínimo tinha ali 82, né, que foram 70 e ficaram 12, a sua grande maioria, ele poderia ter ficado abalado, poderia se escandalizar, porque eles estavam indo, que de repente aquele não seria realmente o profeta, mas ele não se deixou abalar. Então isso faz parte, porque há uma grande multidão hoje, nós vemos que a maioria das pessoas, falando de uma forma geral, são religiosas. E eu lembro que quando eu era criança, a quantidade ela era bem menor do que hoje. Quando eu era menino, nem usava tanto assim o termo evangélico, se falava a palavra crente. Falava-se a palavra crente, e muitos não gostavam nem que fosse falado. Hoje, praticamente virou ibope. Eu sou evangélico, quase todo mundo é evangélico. E muitas pessoas se escandalizam por uma conduta de alguém que se diz evangélico. Aí, às vezes, alguns, por não ter a revelação da palavra, porque alguém teve uma conduta inadequada, como esses 70 aqui tiveram, e a pessoa... Bom, então, já que eles também eram evangélicos, estavam se dizendo discípulos de Jesus, e agora não saíram, deixam-se abalar. Então, nós não podemos abalar com nada. Nós devemos ter essa mesma fé de Pedro. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu ficarás de pé. Amém? Então, esse ensinamento de Pedro aqui, essa lição de Pedro, é justamente para que nada venha abalar a nossa fé.
né? Não importa se alguém era evangélico, se teve uma conduta inadequada, eu estou olhando unicamente para a palavra. Por isso que Pedro pôde continuar, porque a palavra não muda, a palavra continua sendo a mesma. As pessoas às vezes podem mudar, mas a palavra continua sendo a mesma. Avançando aqui, no parágrafo a partir do 142, ele vai falar um pouquinho sobre o incrédulo. Nós vimos essa primeira parte figurada no crente genuíno, Pedro. Nós vamos falar sobre o incrédulo a partir do 142. Agora, o incrédulo, nós vemos o que nós tomaremos os incrédulos. Nós verificamos que eles procederam bem enquanto recebiam tapinhas nas costas e chamavam-se de discípulos. Enquanto eles, tudo ia bem, eles estavam bem. Mas quando este profeta, que eles criam ser um profeta e sabiam que ele era, que podia curar os enfermos, assim por diante, o que ele fez? Quando a verdade genuína e a reprovação vieram, contrário ao que eles criam, eles não puderam suportar a palavra. Enquanto estava ali nos milagres de Jesus, cura, multiplicação dos pães, bênção, então estava tudo bem. Mas quando Jesus trouxe ali a palavra genuína, eles não puderam suportar. Eles puderam aceitar os milagres e eles os realizaram. Eles saíram e expulsaram demônios, aqui ainda falando de todos eles. Eles saíram e expulsaram demônios, pregaram a palavra, ainda assim sendo incrédulos. Mateus 10. Ele os mandou sair de 2 em 2, os 70, e eles expulsaram demônios, a tal ponto que Jesus se regozijou e diz: eu vi Satanás cair do céu como luz. Veja, eles expulsaram demônios. Judas, bem com eles, aqui vemos os incrédulos. Naquele meio ainda fazendo milagres, ali até Judas estava ainda no meio deles. Por isso que nós cremos de uma maneira revelada, e não é por milagres, não é por alguém estar pregando o evangelho, realizando grandes coisas, fazendo grandes campanhas, que nós o chamamos como verdadeiros, né? O que de fato decide é a palavra, se estamos com a palavra da hora, se cremos na mensagem enviada para esta era. Isso é que realmente vai diferenciar, de fato, se estamos no verdadeiro evangelho, né? Nós vemos aqui que até Judas estava ali realizando milagres. Mas logo que Jesus começava a dizer que ele era algo, que ele era a ressurreição, ele era a vida, o que diria se visse subir o Filho do Homem de onde ele veio? Agora, este homem tentando dizer que ele veio do céu, isso é demais para nós. Nós não podemos crer nisso. Foi a conclusão, né? Porque vendo Jesus trazendo aquilo dali, aquela palavra, então eles acharam demais ao que eles criam. Ele diz: o que é isto? A carne da qual vocês falam, para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Aqui está, o Espírito vivifica a palavra, é o Espírito, não o credo, o Espírito. O Espírito Santo vivifica a palavra para você e se torna viva. E aí que está, você vê, pela fé você vê. Você sabe que é assim porque a palavra assim diz. E o Espírito vivifica a palavra para você. Então, não é
apenas crer numa religião, numa igreja. O Espírito vivifica a palavra no seu coração. Agora ele diz, o que irá? E assim que fizéssemos isso, nós verificamos que os incrédulos, quando você diz algo com que eles não concordam, eles o abandonam. Simplesmente não irei. Isso está ficando tão intenso no mundo hoje. E comece simplesmente e diga algo, né? Então, todos estão crendo, mas quando vem a verdadeira palavra, eles descreem, quando está contrário ao que eles pensam. Então, nós deixamos de lado os nossos pensamentos mentais e cremos na palavra com a vivificação do Espírito Santo. E então, assim, agora Jesus Cristo se identificou como o Messias, porque ele era um profeta, aquele vaso que está completamente cheio. Ele se vai, alguém e eles se vão. O que é isto? Incrédulos, por ouvir a palavra e não ter condição de crer no ensinamento de Jesus. Agora você diz, Senhor, agora você diz, o Senhor está inventando isso. Não estou. Estou dizendo bem exatamente o que a Bíblia diz. Eles eram incrédulos e eles foram embora, ainda que eles fossem discípulos, porém, era contrário ao que eles disseram. Quem poderia crer numa coisa como essa? Eles eram fariseus e saduceus que tinham aparecido e se unido e associado com ele. E quando ele trouxe a palavra, eles se foram. Agora nós vamos aqui, ele vai finalizar com essa última, que é o manufaturado. Então, a partir do 187, ele vai trazer as características do manufaturado. Havia Pedro e os demais apóstolos crentes. Havia os 70 incrédulos. E havia Judas, que aguentou firme. Ele era um crente manufaturado. O que eles fazem? Este é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, ver como se faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem, eles estão esperando por isso. Então, naquele primeiro momento, quando Jesus trouxe ali aquele evangelho, quem não comer da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo, os 70 já se foram, porque eles não creram. E ficou os 12, mas nos 12 ainda ficou Judas, que continua até bem mais adiante, que vai bem próximo do final. E se nós formos ver, irmão, é justamente isso que nós devemos ter, essa compreensão, e não deixar o diabo explorar a nossa fé através das nossas falhas. Judas continuou até bem próximo do fim. E se nós formos ver, a gente não vê relatos de uma conduta inadequada de Judas. A gente vê mais aqui falhas, às vezes, de Pedro. A gente vê os acertos de Pedro, mas nós vemos mais falhas, ele falhando ali quando ele foi andar sobre as águas. Nós vemos Pedro também em outros momentos, até mesmo negando a Jesus, diante da criada ali, mas Pedro cria na palavra. Judas tinha, ainda que ele tinha uma boa conduta, ele estava apenas aguardando o momento de ter alguma vantagem ali para negociar. Então, que nós possamos, a cada dia, vigiar para que esse espírito não venha nos rodear, esse espírito que tomou Judas ali. Esse espírito entrou no coração de Judas e ele veio trair a Jesus. Então havia Judas que aguentou firme.
Ele era um crente manufaturado. O que eles fazem, este é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, ver como se faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem. Eles estão esperando por isso. Então, se em algum momento a palavra tiver alguma brecha que ele não entendeu, que ele não teve a compreensão de todos os detalhes, ele está aguardando por este momento. O incrédulo nem mesmo fica esperando por ali. Ele a condenou e saiu, já no primeiro momento. O crente, não importa o que aconteça, ele crê nela de qualquer maneira, pois ela é a palavra. Então, nós, com a revelação da palavra, nós vamos continuando, não importa se houve um escândalo, se houve alguém que falhou, ou ainda que nós não estamos compreendendo ela em todos os seus detalhes. Mas nós temos esta conclusão de que é somente aqui que nós temos a vida eterna. Aí está, as suas 3 classes. Agora, o crente manufaturado ronda e age simplesmente tão pio o quanto possa, que era o caso de Judas. Porém, no fundo do seu coração, ele está tentando encontrar qual é você, como você faz. Se o país não está cheio dessa porção de hipócritas, sim, esse é um Judas, é exatamente isso. Ronda, torna-se parte do grupo, ele era o tesoureiro. Veja, ele permanece junto, ele tem sempre a mão dele estendida para o dinheiro. Você pode dizer isto, uma única coisa, que ele está sempre procurando obter dinheiro e tem a mão dele estendida para isso. Ele é um crente manufaturado, ele age como um crente, mas no fundo do seu coração não é. Age como um crente, mas no fundo não é. Lembre-se, ele não estava fazendo de Jesus um tolo. Depois que os 70 saíram e os crentes decidiram de que lado ficariam, e ele virou-se para os crentes e ele disse: há ainda algo em vós, pois diz, escolhi 12. Então, mesmo com aquela separação, Jesus não estava enganado. Porém, ele continuou, porque ele sabia que em algum momento aquele Judas ia se manifestar por ele mesmo, né? Então, ele diz: há ainda algo em vós, pois disse, escolhi 12, e um de vós é um diabo. Jesus sabia desde o princípio, pois ele era a palavra. Ele conhecia o segredo do coração. Quão duro foi, pare um minuto, pense profundamente, por longo tempo, honestamente, quão duro deve ter sido para ele, andando bem ali, e um homem chamando-o de irmão, e sabia o tempo todo que disse que esse era o enganador que ia procurar aborrecê-lo e vendê-lo por 30 moedas de prata. Quão duro foi manter isso em seu peito, e seu amigo andando por ali. Mesmo ele disse, amigo, chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que em algum momento ele ia trair, ele ia vender a Jesus, né? E seu amigo andando por ali mesmo, e Judas, seu amigo, não tenho eu estado contigo todo este tempo, sabendo em seu coração e não podia dizer. Ele sabia desde o princípio quem era e o que havia de trair. Então, irmãos, nós vamos finalizar com essa lição. Eu quero que nós levamos isso. Não são as nossas falhas que desabonam a nossa fé. Nós cremos aqui, nós vemos na figura de Pedro.
Então, não deixe que Satanás trabalhe na sua mente e faça você descrer pelas suas falhas. Falhas nós temos, mas nós cremos na palavra e nós vamos, e naquele momento, nós podemos citar aqui aquele exemplo, quando Pedro negou a Jesus, ele foi chorar. Ele foi chorar e depois de derramar suas lágrimas, ele levantou novamente a sua cabeça e voltou aos pés de Jesus, e no seu coração ali ele recebeu o perdão da sua falha. Então, se em algum momento eu tiver uma falha, eu vou chorar a Deus, eu vou derramar lágrimas a Ele, mas eu não vou deixar que o inimigo me deixe prostrado a vida toda. Eu vou chorar e vou pedir a Deus por misericórdia, vou levantar a cabeça e vou continuar novamente, porque eu sei que a minha perfeição vem de Jesus, o qual estende a sua mão para mim no momento que eu arrependo do meu erro. Amém? Deus continua abençoando a todos. Amém. Amém. Isto ajuda as nossas almas, não é? Ouvirmos a palavra é a melhor coisa que podemos ter aqui nesta terra, não é? É o melhor tempo que você investe, é quando você para aquilo que você está fazendo, para dedicar a ouvir a palavra. É o melhor investimento. Nós damos o nosso abraço a todos aqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos pela nossa página na internet. Nós damos aí boas-vindas a vocês que nos visitam. Eu vi aqui, o sobrenome é o mesmo, Ataíde. É tudo da família, mesma família. Ailton, Amarilde, Lucas e Lucilene, é isso? Tudo Ataíde. Deus abençoe vocês. É bom ter vocês aqui conosco. Os cultos aqui são todas as terças a partir das 19h30 e aos sábados às 18 horas. E também eu vi aqui o irmão Aguimar, já tinha alguns dias que eu não vi o irmão Aguimar, a irmã Dalcione, irmão Aguimar, irmã Dalcione. Deus abençoe vocês. Sobrou um tempinho no trabalho para vir. Deus abençoe. Um abraço, irmãos que nos acompanham pela nossa página na internet. Irmã Eliane e irmã Celina em Jardim Zuleika, Goiás. Irmão José Cassiano e família em Jardim Gá, Goiás. Irmã Suzamar Oliveira em Joinville, Santa Catarina. Irmão Paulo Sabino em Santa Maria, Distrito Federal. Irmã Josi Peixoto, ou irmão José, irmão José Peixoto, em Santa Amaro, São Paulo. Irmão Valmor e esposa em Rio dos Índios, Rio Grande do Sul. Irmã Elisane Coutrin e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Francisca de Sena em Teresina, Piauí. Irmã Ana e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Neri e família em Nueva Esperança, no Paraguai. Irmão Oséias e família em Itapira, São Paulo. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Walter Moraes em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Conceição Picotto em Frankfurt, na Alemanha. Irmã Elda Madalena em Goiânia, Goiás. Irmão Jesus, irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão José Firmino e irmã Aldenice em Jaú, São Paulo. Irmã Jussara em Jardim Gá, Goiás. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Andresa em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Arlon e família em Pedregal, Goiás. Irmão José Rufino em Lusiânia, Goiás. Irmã Stephanie Ingrid em Pedregal, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão José Correia, irmã Febe, irmão Lucas, irmã Giovana em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. Irmã Elaine de Paulo e família em Goiânia, Goiás. Irmão Miguel e irmã Marli. E também o irmão João Batista em Guarantã do Norte, Mato Grosso. Irmã Lucília em São Sebastião, Distrito Federal. Irmã Tarciane Arouxa em Planaltina, Goiás. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal.
Irmão João Leite, irmã Augustinha, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Kézia, em Minaçu, Goiás. Irmã Dalete Paula, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Edneia Costa, em Jardim Gá, Goiás. Irmã Selmi e o irmão Arthur, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Cleide Filhos, em Valparaíso, Goiás. Irmão Souza, em Piripiri, Piauí. Irmã Ana Kézia, em Águas Claras, Distrito Federal. Irmã Ivone Maria, em Candangolândia, Distrito Federal. Irmão Wesley e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Wesley e irmão Pedro, em Jardim Gá, Goiás. Irmão José Ricardo e família, em Jardim Gá, Goiás. Irmão Wagner Coutrin e família, em Céu Azul, Goiás. Aqui um total de 90 conexões nos acompanhando pela nossa página na internet. Nós temos aqui também alguns pedidos de oração. Antes da oração, nós vamos lembrar do nosso programa Fé para Vencer. Diariamente vai ao ar o programa Fé para Vencer, das 12 às 13 horas, pela Rádio Redentor, AM 1110, ou pela nossa página tabernaculodafedf.org.br. Nesta página você participa de todos os nossos cultos aqui em Taguatinga ou no Pedregal. Aqui em Taguatinga, terça e sábado, no Pedregal, quarta e sexta, a partir das 19h30, e aos domingos começa bem cedo, 8 horas da manhã, e vai o dia inteiro de programação ali no tabernáculo. Vocês são nossos convidados a estar conosco ali também, no Pedregal. Lembremos também aqui desses pedidos de oração por irmã Lindalva Rocha e Elaine de Paula. Vamos ficar em pé para nós orarmos por esses pedidos? Também Ellen Ribeiro de Souza, ela está internada. Irmão Lucas está com dengue. Irmão Joaquim por libertação e irmã Doriane por cura. Eles são lá de Morrinhos, Goiás. E também para que Deus conforte, não é? O coração da irmã Márcia, esposa do nosso irmão Suélio, que ontem partiu para o Senhor. Então que Deus conforte o coração da irmã Márcia e de todos estes aqui. O seu nome não veio aqui, mas você pode levantar uma de suas mãos e fazer isso notório a Deus nesta noite, também você pela internet. Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi pregada e nós a recebemos gostoso em nossas almas, ó Pai. E nesta hora nós temos aqui estes pedidos. Pessoa está internada, outros por libertação, com dengue, cura. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua sendo sempre o mesmo, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um desses irmãos, ó Pai. Com a cura, com a libertação, com a vitória, com o conforto para os desconfortados, ó Pai. Ajude-os, anime-os, a cada um de nós aqui, a prosseguirmos nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Próximo sábado, 18 horas, estaremos juntos se o Senhor nos permitir. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus continue te abençoando. E até amanhã ali no Pedregal, culto de oração maravilhoso. Deus os abençoe.